Bom, apertem os cintos. Agora a gente vai embarcar numa verdadeira montanha-russa que foi a transição do Brasil da ditadura militar para a democracia. É uma jornada de 20 anos, cheia de esperança, de reveses que foram um balde de água fria e de mudanças gigantescas que mudaram o Brasil que a gente conhece hoje. E tudo começa, basicamente, com esta imagem. Olha isso. Depois de mais de 20 anos de um silêncio imposto, esse foi o som do Brasil encontrando a sua voz de novo. O movimento Diretas Já não foi só um protesto, sabe? Foi o grito de um povo inteiro exigindo o direito mais básico, o de escolher seu próprio presidente. Foi uma explosão de cidadania que tomou o país de ponta a ponta. Então, para a gente entender essa história, a gente dividiu em 4 atos. Primeiro, o grito do povo por eleições. Depois, uma vitória que veio com um gostinho bem amargo. Em seguida, a gente vai do caos direto para o primeiro impeachment. E, por fim, a tal busca pela estabilidade. Bora lá! O primeiro capítulo dessa história é sobre um dos maiores movimentos populares da história do Brasil. Se não o maior, né? Uma verdadeira maré de gente que tomou as ruas para exigir o direito de votar. A faísca que acendeu tudo foi em São Paulo. Em janeiro de 84, umas 300 mil pessoas simplesmente lotaram a Praça da Sé. Foi um dos primeiros sinais gigantescos de que a população não ia mais aceitar ficar quieta. E essa faísca virou um incêndio. Poucos meses depois, em abril, o Rio de Janeiro viu 1 milhão de brasileiros na rua. O que tinha começado como um protesto virou um movimento nacional que ninguém conseguia mais parar. E o clímax foi esse momento aqui, de novo em São Paulo, um comício histórico com quase 2 milhões de pessoas. Imagina a cena. A pressão sobre o regime militar ficou, assim, quase insustentável. E no meio disso tudo, figuras como Ulisses Guimarães, que até ganhou o apelido de Senhor Diretas, se tornaram símbolos dessa luta. A grande questão era, mas toda essa pressão popular ia de fato virar mudança política? Tudo, absolutamente tudo, dependia de uma votação crucial lá no Congresso. A famosa emenda Dante de Oliveira, que devolveria as eleições diretas. E aqui vem o choque. Mesmo com 80% de apoio popular, a emenda foi derrotada. Faltaram só 22 votos. Dá para acreditar? A esperança de milhões de pessoas foi simplesmente esmagada naquele dia. Ficou claro que, mesmo com a voz do povo gritando alto, o poder político do regime ainda conseguia resistir. Bom, a derrota no Congresso forçou uma solução ali nos bastidores. O Brasil ia ter sim um presidente civil. Mas a festa durou pouco e o que veio em seguida foi uma verdadeira tragédia nacional. A esperança tinha um nome, Tancredo Neves. Eleito em janeiro, ele era o grande símbolo da transição. Mas o destino foi cruel. Na véspera de tomar posse, ele foi internado às pressas. O Brasil inteiro prendeu a respiração por 38 dias, mas ele nunca chegou a assumir o cargo. A morte dele, em 21 de abril, transformou o que era para ser uma celebração nacional em luto. Em semanas, a esperança virou uma incerteza total. E aí, quem assumiu foi o vice, José Sarney. E ele não herdou só o luto de uma nação, mas também uma crise econômica brutal. Inflação fora de controle, uma dívida externa gigantesca, um verdadeiro abacaxi para descascar. Mas olha que interessante, é que no meio desse caos todo na economia, a maior vitória da democracia foi conquistada. A Constituição de 1988, que ficou conhecida como Constituição Cidadã, finalmente colocou na lei as eleições diretas e um monte de direitos civis. Ela preparou o terreno para o que viria a seguir. Com a nova Constituição valendo, o palco estava montado para a primeira eleição presidencial direta em 1989. E o que aconteceu em seguida foi a ascensão e a queda dramática de uma figura que prometia mudar tudo. E então surge Fernando Collor, um candidato jovem, carismático, e a mensagem dele era simples, mas muito poderosa. Ele se dizia o caçador de marajás, o cara que ia acabar com a corrupção e os privilégios no serviço público. E o Brasil, que estava cansado da velha política, abraçou essa promessa com tudo. Só que a lua de mel acabou bem rápido. Começaram a surgir denúncias de um esquema de corrupção enorme. E a bomba veio do próprio irmão do Collor. Num ato meio de desespero, Collor pediu para o povo ir para a rua de verde e amarelo para apoiar ele. A resposta foi exatamente o contrário. As ruas se encheram de gente vestida de preto pedindo a saída dele. O momento decisivo veio no Congresso. Com as ruas tomadas de preto, a classe política meio que não teve escolha. Por uma margem esmagadora de 441 votos a 38,
o processo de impeachment foi aberto. Era a voz do povo ecoando lá no plenário. No fim das contas, Collor até renunciou para tentar evitar o impeachment, mas o processo continuou mesmo assim. Ele foi cassado e perdeu os direitos políticos por 8 anos. Foi o primeiro grande teste das novas instituições democráticas do Brasil. E bem, elas funcionaram. Depois de toda essa turbulência política, o foco voltou para o maior fantasma do Brasil naquela época, a hiperinflação. A próxima fase seria uma batalha dura, mas pela estabilidade econômica. A solução para esse monstro da inflação veio em 1994, o Plano Real. E olha, foi muito mais que uma simples troca de moeda. Foi uma engenharia econômica super complexa que finalmente deu certo. Para o brasileiro comum, isso significou o fim daqueles preços que mudavam todo dia no mercado. Foi a volta de um mínimo de previsibilidade e de poder de compra. E o sucesso do plano teve uma consequência política bem direta. O arquiteto dele, Fernando Henrique Cardoso, o FHC, foi eleito presidente. Ele governou por 2 mandatos seguidos, até 2002, e marcou um período de relativa estabilidade, finalmente. O governo FHC foi um período de muitas mudanças. Teve a polêmica emenda da reeleição e a privatização de empresas estatais gigantes. Mas também foi quando surgiram programas sociais importantes e a política de medicamentos genéricos. Ao mesmo tempo, o período foi marcado por crises bem sérias, como recessão e o famoso apagão de energia. E isso nos traz ao fim dessas 2 décadas tão turbulentas. A gente viu o povo indo para a rua, um presidente morrer antes de assumir, outro sofrer impeachment e, finalmente, a conquista de uma certa estabilidade econômica. Mas a pergunta que fica é: essa montanha-russa de crises e reformas que definiu o nascimento da democracia brasileira, ela realmente chegou ao fim? Ou será que ela só mudou de trilhos e continuou desafiando o país até hoje?